Olá, pessoal. Aqui é o acadêmico Abel Neroni, da Biologia da UFMS, e eu vou estar aqui apresentando com vocês esse trabalho com a Karen Togawa, também acadêmica da UFMS de Biologia, e a gente vai estar aqui abordando o tema punk e as suas curiosidades, suas utilidades nutricionais. Bom, dentro desse trabalho, a gente vai abordar principalmente quatro temas, né, para a gente ser abordado. O que é o termo punk, né, o que ele significa, se ele é algo de comer, né, se ele é algo alimentício, qual que é a história, né, da punk, do termo punk e as suas utilidades, sobre a alimentação, né, como ele pode ser utilizado dentro da alimentação, seus poderes nutricionais e outras questões. Pratos de punk, né, receitas e onde ele pode ser utilizado, de qual forma, de qual modo de preparo, entre outros. Bom, primeiro a gente vai abordar o que é o punk, né? Se ele é algo de comer, para que ele serve. Bom, o termo punk, ele quer dizer, significa plantas alimentícias não convencionais. Ou seja, são plantas que não tá no nosso dia a dia, a gente não tem, não é comum a gente encontrar elas na alimentação, mas elas sim são e podem ser usadas como alimento, mas não são convencionais, ou seja, não são normais da gente encontrar no dia a dia da nossa alimentação. Então são plantas que podem ser sim incluídas na alimentação, elas podem ser preparadas de várias formas, como refogadas, cruas, elas podem ser usadas também para substituir algum alimento, algum preparo. São plantas que têm um teor nutricional bem grande, né, como a taioba, né, o jambu, a capuchina. Então, assim, são propriedades que vão desde vitamina B2, B6, muita vitamina C também, expectorante, tem função expectorante. Essas plantas, né, elas podem ser tanto cozidas, né, para conseguir diminuir o efeito tóxico dela, podem ser utilizadas como alimento também as flores, né, as folhas. É, e ela também, no caso da capuchinha, né, ela tem um sabor ali picante, que é bem semelhante ao agrião, então ela também vai muito como tempero, né, na alimentação. Bom, para a gente conseguir comentar, né, sobre o termo punk, a história, de onde que ele surgiu, a gente tem que comentar do biólogo, né, e professor Valdeli Ferreira Knupp, que ele foi um dos primeiros a pesquisar, a entrar nesse mundo, né, das plantas alimentícias não convencionais, e ele também é um escritor que escreveu um livro sobre elas, e ele que foi o inventor, né, que surgiu dele esse termo punk, criado em 2008, e ele que vem, né, desde lá sendo um dos promissores nessa área de estudo. Bom, então sobre esse termo punk e a sua história, né, a gente tem que entender que o punk ele vai se referir então a todas as plantas no qual elas possuem uma ou até mais partes que são comestíveis. Então, sendo elas, né, nascidas espontâneas ou cultivadas, nativas ou sendo exóticas, só que elas não estão, para ser considerado punk, elas não podem ser incluídas no nosso cardápio cotidiano. Então são plantas que no comum não está no cardápio cotidiano do ser humano. É algo que vai fora do tradicional, mas são plantas sim comestíveis com alto valor calórico e nutricional. Então, essas plantas existem no Brasil há pelo menos 3.000 espécies, né, de plantas alimentícias, com ocorrência que a gente conhece aqui no Brasil. E então, estima-se, né, que no nosso país, mais ou menos 10% da flora nativa, né, que vai ali entre 5.000 espécies de plantas, são alimentícias. Só que dentro delas estão as punk, né, que são essas plantas que a gente não come no nosso cotidiano, que a gente não está acostumado a comer, que muitos às vezes nunca comeram, mas elas são sim plantas alimentícias e com valor nutricional muito importante. Quando nós falamos sobre alimentação,
mais de 50% das calorias que consumimos no mundo provém só apenas de 4 espécies de plantas. Nós sabemos que no Brasil tem uma grande variedade de espécies de planta, inclusive de punk, então poderia ser uma quantidade maior. E 90% dos alimentos que nós consumimos vem somente de 20 tipos de planta, ou seja, é pouco se a gente for parar para pensar. E essa quantidade poderia ser maior com a utilização de punk na nossa alimentação. Sem contar também que o teor nutricional de algumas plantas, elas são bem maiores que as convencionais que estamos acostumados a consumir. A FAO, que é um órgão da ONU, ela estimula que aproximadamente 75% das variedades convencionais de plantas alimentícias já foram perdidas. Grãos, por exemplo, milho, soja, geralmente é destinado à ração de animais para que possa ser produzidos carne também. E para que possa ter essa ração, eles geralmente fazem um melhoramento genético dessas plantas, para que eles possam resistir às mudanças climáticas. Então, tudo isso, querendo ou não, influencia na nossa alimentação. Comparando a punk com alimentos convencionais que nós consumimos no nosso dia a dia, a gente sabe que determinadas plantas que nós consumimos, elas dependem, por exemplo, de uma temperatura ideal, de um solo ideal, de um pH ideal. A punk geralmente ela consegue se adaptar a diferentes ambientes, elas nascem sozinhas. Então, elas necessariamente não precisa ser cultivada, mas sim mantidas de acordo com o solo e interesse da sua manutenção e propagação. Então, comparado a plantas que nós consumimos no dia a dia, a punk, por ela ter essa adaptação muito fácil e essa resistência, por exemplo, a mudanças climáticas, ela tem os seus benefícios, além do teor nutricional também. Assim como todos os alimentos, ele tem um conjunto, né, de integrada com comunidade humana, cultural, biodiversificada, e tem a questão também da autonomia. A punk também, ela consegue mostrar sabores diferentes, né? Porque nós estamos acostumados tanto com algum de determinados alimentos que ela dá essa questão de você experimentar um sabor diferenciado. Então a punk, sem contar essa parte do sabor também, ela tem um teor nutricional muito importante, tem benefícios nutricionais que muitas vezes comparada a plantas convencionais que nós consumimos no nosso dia a dia, a punk ela tem uma quantidade bem maior. Um exemplo, por exemplo, é a Oropronovis, que ela tem um teor de ferro altíssimo. Então, para quem é vegetariano, vegano, ela é uma planta bem legal de ser consumida. Tem o peixinho também, que já é consumido por veganos e vegetarianos. Tem a physalis também, tem muita gente que acha que não comeu punk, mas já comeu, porque a physalis também, geralmente, é colocada em naked cake, que é o vulgo bolo pelado, ela também é uma punk. O hibisco é um tipo de punk e ele pode ser consumido tanto em forma de chá, como em conserva, como em geleia. Ele tem um teor de antioxidante muito alto, então ele combate radicais livres. E querendo ou não, a gente encontra hibisco em vários lugares. Até andando assim na cidade a gente acaba encontrando. E ele é uma punk. Aqui vocês podem ver também a pitaia. A pitaia também ela é considerada uma punk. E ela também tem vários tipos de preparação. E quando ela foi descoberta, ela tem um gosto bem diferente de, por exemplo, de qualquer fruta que a gente já comeu. Ela é meio parecida com kiwi, misturado com outros sabores. Então, a punk, dá essa questão do sabor diferencial também. E, querendo ou não, ela tem um teor de vitamina C muito alto, dá para fazer várias preparações com ela. Aqui eu coloquei um chá que ela fica dessa cor e é utilizada a partir dessa flor aqui azul, que ela é conhecida popularmente como flor de fada azul. E aí, olha, o chá fica dessa cor. Olha que maravilha. Eu queria agradecer vocês por terem assistido o vídeo até aqui, então muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado.